Obrigado, Antônio. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da senhora Adriana Yabai Velten Escárdua, gerente do Banco do Banestes, agência Santa Teresa. Levante a mão aí, Adriana, para todo mundo te conhecer. Obrigado pela presença. Dando sequência, eu gostaria de convidar o André Barcelos, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce. Pode, fique à vontade. Boa tarde. Eu me chamo André Barcelos, sou formado em Engenharia Ambiental, terminando o mestrado agora em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pela UFES. Tá? Estou atualmente como secretário de Meio Ambiente de São Roque. Acho que é importante também falar que a Prefeitura de São Roque também está representada aqui por mim hoje. E, de início, não é uma queixa, Bruno, mas é algo que me preocupa. Me preocupa a mesa ser composta para discutir impactos da água e a bacia, o comitê não está presente aqui na mesa composta. Isso demonstra, assim, poderia ter tido essa mais superado, eu entendo, mas, assim, digo isso porque o comitê é quem representa quem está aí sentado aí hoje. Tá? O Comitê de Bacia é uma instituição tripartítica formada por gestores públicos, usuários de água e sociedade civil. E quem decide sobre a água hoje na nossa bacia é o comitê, que está representado por vocês pelo sindicato, pelos sindicatos, pelos os outros tipos de usuários e os gestores públicos. Então, assim, só tomar cuidado nos próximos convites e discussões, o comitê está presente também no momento. Sou eu, ok? Continuando. É muito difícil a gente falar sobre impactos da seca para o produtor rural. Quem sabe os impactos muito melhor do que eu são vocês. Vocês que estão sofrendo no dia a dia desde 2014, ou desde a década de 90, ou nos outros momentos que nós tivemos esses períodos de seca dentro da bacia. Vocês sabem disso. O que nós precisamos discutir é o que vamos fazer para mudar isso. Como vamos mudar e quais são os mecanismos para mudar isso. E aí eu venho com... São três frentes que eu vejo que são importantes a gente discutir quanto sociedade e quanto responsáveis pelo uso da água. O primeiro foi o professor Enio, posso falar professor, mas agrônomo, né? Ele tocou num ponto que é muito difícil discutir com o produtor rural e com o usuário de água em si, que é financiamento. É muito difícil explicar para um produtor rural que nós precisamos ter limites, né? E o Enio tocou nisso, muito bem colocado, muito melhor do que se eu começar a explicar sobre isso. Nós precisamos entender dentro da nossa bacia hidrográfica que nós temos limites. E esses limites, se forem utilizados de forma correta, vão tornar a nossa bacia de forma sustentável. E não é sustentável ambientalmente, não. É sustentável financeiramente. Nós precisamos entender que precisamos reduzir em alguns momentos a área plantada, ou depende disso, depende muito da situação, mas precisamos aplicar técnicas dentro da bacia que diminuam o uso da água. Antes de discutir financiamento, o que adianta hoje, gente, a gente renegociar a dívida de todo mundo? Eu vejo isso, meu pai é produtor, eu sei a situação que ele está passando. O que adianta a gente vir aqui postergar essa dívida se nós continuarmos fazendo o mesmo que continuamos fazendo desde 2014? Vai chegar no final da renegociação, vai ter que renegociar de novo. Não é isso que a gente quer. A gente quer produzir na bacia e ter nossa vida digna. Eu tenho certeza disso, dos produtores que estão aqui presentes, que o que nós queremos aqui é chegar no final de uma produção agrícola e ter um recurso, né? Botar nosso filho para estudar, ter o nosso carro, aumentar nossos investimentos. Então, assim, esse ponto de financiamento é uma coisa que nós precisamos muito discutir, os limites de financiamento e se vale a pena continuar ampliando a área cultivada dentro da nossa bacia. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês um pouquinho
é sobre fiscalização. Hoje, infelizmente, o Fábio Arnetti, que é o presidente da AGE, não está presente, mas nós estamos vivendo por um momento, e é uma frase meio forte, mas estamos por um período de abandono do Estado. E aí, quando eu falo Estado, entre os gestores públicos, e aí vamos jogar para o lado municipal, mas a questão estadual. Gestão de recursos hídricos é responsabilidade da Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGE. Está na sua lei, criada em 2013, que quem deve fiscalizar o uso da água, todos os instrumentos da legislação, que a lei, eu até anotei a lei para poder passar para vocês, que a lei 10.179 de 2013 é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, e ela não está presente na bacia. Hoje o que vemos na bacia de Santa Maria do Doce são situações de o quê? O usuário faz errado, o vizinho faz errado, o outro vizinho faz errado e vai se tornando uma cadeia. Isso é insustentável. Nós precisamos botar regra aqui dentro para as pessoas que são honestas, que são trabalhadoras, que eu sei que a maioria que está sentada aqui, provavelmente todos, façam o que é correto. Não dá mais para ficarmos nos escondendo das situações erradas. Ah, meu vizinho fez, eu também vou fazer. Aqui dentro, usuários de água, é um ligado no outro. A ação de um impacta no outro. E não é justo, eu tenho certeza que vocês têm parentes aqui, e aí eu sei que a situação é de Santa Teresa, mas de São Roque, parente, primo, amigo. Será que a ação nossa não está impactando nele lá embaixo? Será que ele não merece produzir a mesma quantidade que eu produzo aqui em cima? Eu falo isso para o Santa Maria, falo isso para o Santa Júlia, regiões de cabeceira. Será que, gente, a água é a lei federal, ela é um bem público, ela é de direito de todos, igualmente. Nós precisamos entender que ela tem que ser dividida para todos. E isso é uma coisa, gente, que não vai ser o financiamento, ou não vai ser essa mudança que vai resolver. Nós precisamos entender isso e respeitar. Não vai ser quem vai vir de fora, não vai ser o dinheiro, vai ser o nosso entendimento, a nossa cultura e o nosso respeito um pelo outro. Então, assim, e aí quando eu toco nesse ponto, eu vou entrar num assunto chamado outorga. Acho que alguém comentou sobre outorga aqui, e é uma coisa que vocês precisam entender e colocar na cabeça. Outorga significa direito de uso. Todo usuário de água precisa ter por lei sua outorga. Por mais que o Estado não esteja cumprindo com o seu dever de emissão de outorga, nós precisamos lutar que esse documento saia. A outorga em mãos te dá a condição de cobrar do gestor público, do Estado, do banco, o que deve ser feito na bacia. E aí eu vou trazer um dado para vocês da Agência Estadual de Recursos Hídricos. Quem fez o cadastro de usuários até agora? Pode levantar a mão, fazendo um favor. Olha só, gente. A gente vê aqui que vamos botar 10 pessoas aqui, não sei o número de pessoas que tem aqui dentro. O cadastro mostrou para nós, que estamos discutindo a gestão das águas da nossa bacia, que nós temos um número de cadastrados em torno de 1.000 usuários, e nós temos mais de 5.000 usuários usando ela por amostragem. E esse valor de 1.000 usuários extrapolou o valor outorgado da nossa bacia. E nós temos que dividir ela para 5.000. O que vai acontecer quando nós dividirmos essa água e todo mundo ter sua outorga e seu direito de uso? Ela vai regular o nosso uso. Só que essa regulação vai te dar o direito de lutar pelo seu crédito. Lá, olha, eu estou aqui, eu tenho a condição, eu tenho ela, eu quero a condição de ter ela. O Estado não quer isso. O Estado quer que você continue sem sua outorga para não saber que você está precisando. Com todo mundo com a sua outorga, quando chegar lá no cálculo e mostrar, opa, aquela região lá precisa armazenar água. O Estado vai ter que vir aqui e botar recurso. Porque sabe que aqui tem um déficit de uso de volume de água. E hoje a gente não consegue entrar nessas discussões porque a gente não tem dado. E aí eu faço um pedido para vocês. Já foi aprovado na Assembleia Legislativa, cobrança para produtor rural, agricultura familiar, é isento. Façam o cadastro e solicitem a outorga de vocês. Está iniciando um processo na bacia de cadastramento, e quando cessar esse direito de cadastro, o produtor que ficar fora do cadastro poderá, tá? Gravem o que eu estou dizendo, poderá ficar 12 anos sem direito de uso.
Tá? O cadastro é importantíssimo na discussão de gestão e uso da água. E o outro ponto que eu anotei, mas já falei sobre ela, a nossa mudança. Acho que se nós não mudarmos, se nós sempre ficarmos esperamos que da gestão pública, esperarmos do governo, esperarmos até as chuvas, a gente não vai mudar nunca. Acho que passou da hora de nós entendermos que, por mais que estamos passando por um déficit de 6 anos, que aí eu estendo até 2014, o nosso uso dentro da bacia está abusivo. Isso é fato, vocês sabem disso. Não gostamos de discutir isso, mas é importante começarmos a entender que precisamos ter limites. E assim, abro aqui o espaço, vocês como usuários, a Câmara Legislativa, os gestores públicos, participem do comitê de bacia, participem das discussões, porque é importante vocês estarem dentro do que está acontecendo lá, porque isso impacta em vocês. Esse movimento aqui eu parabenizo muito a Câmara de Santa Teresa por esse momento. Se façam muito mais movimentos como este, que tragam para vocês informações técnicas. O que o Enio falou de que é muito importante para o entendimento de vocês, e para nós, para mim foi uma aula. Então assim, precisamos estar mais presentes nessas discussões para podermos depois discutir e ter um retorno. Se a gente ficar sempre de fora, só escutando o que o outro leva, a gente nunca vai estar tendo nosso direito de decisão junto, tá? Essa é a minha fala, eu peço desculpa por qualquer coisa, tá? E eu estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento pelo Comitê de Bacia. André, só por questão de esclarecimento, né, e respeito com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce, o comitê foi convidado sim, tá? Foi um dos primeiros ofícios a ser encaminhado, no dia 29 de outubro, quem recebeu o ofício foi a Flávia, e ela escreveu o senhor para ser expositor. Mas o senhor foi chamado, mas o senhor não estava quando a gente compôs a mesa. O senhor foi citado, sim, tá bom? Mas depois vai ser novamente composta a mesa e o senhor novamente vai ser citado. Então vamos dar sequência. Gostaria então de convidar o deputado federal Evaí de Mello. Boa tarde, gente. Eu acabei de receber a notícia que entre o jogo do Vasco, Flamengo e a novela, a Globo vai passar a novela. Porque a novela ninguém sabe o resultado, né? O outro eu não sei, né, gente? Vocês acham que a situação de vocês é ruim, gente? Eu que sou Vasco, vocês não sabem o que eu estou sofrendo. Mas só tem eu vascaíno aqui dentro, né? Não tem problema nenhum. Não, fiquem quietos, não aumenta a dor de vocês, não. Gente, olha, assim, obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje. Uma agenda bacana, agradecer muito o Enio, né? O Enio, além de tudo, hoje foi meu motorista. Agradecer o Enio pela carona, me socorreu em Vitória hoje. Eu estava pegando um ônibus para ir para Venda Nova e passei por aqui. E vocês veem como que são as coisas. Eu consegui falar com a minha esposa agora ali, até pedir desculpa que atendi o telefone. Um dia muito corrido, a gente na vida pública tem esse sacrifício. Passar rapidamente aqui numa agenda, até para dizer de alguns encaminhamentos. Primeiro assim, agradecer o Enio, os dados que o Enio trouxe são dados técnicos. Agradecer muito a qualidade e a dedicação que você apresentou esses dados, que trazem um diagnóstico exato do que é. Para também não ter disse e me disse. Importante os números, não dá para contestar os números. É a nossa grande pergunta, e agora a partir daí o que a gente faz, o que a gente pode encaminhar. Primeiro, eu vou tentar rapidamente aqui, até para poder encurtar o tempo e dispensar as formalidades também. Queria que vocês me dessem a liberdade de dispensar as formalidades, até porque é uma reunião de trabalho, e vamos depois rezar um pouquinho para ver se chove mais. Eu fui lá fora ver, tá chovendo uma semana assim, diz que, eu até falei com ele, não tenho nada para levar em Santa Teresa, eu vou levar um pouquinho de chuva, e já está bom para a gente dar uma caminhada. Primeiro é pedir a Deus realmente
para que possa mandar a chuva, está muito próximo, está muito perto, para que possa restabelecer a nossa relação. Então, vamos falar, eu vou começar aqui pela questão, ou seja, questão de chuva. Nós temos um problema posto, parece que não é um problema mais de um ano para o outro, já está se consolidando pelos dados apresentados aí, estamos indo aí para, que acompanhou, mas talvez seja maior que isso, para mais ou menos 6 para 7 anos. As chuvas de 13 para 14, você lembra, foram chuvas de dezembro, janeiro até fevereiro, né, choveu 1000 e tantos milímetros aí, que se perdeu, na verdade. Você pega as chuvas de 15, você vai ver, de 14, desculpa, você vai ver que teve a concentração do mesmo fato. Então, o problema é que nós temos que conviver com ele. E a opção nossa é, ou seja, é começar agora, a partir daí, Roberto Carlos, você que é nosso senador Contarato, que preside a nossa Comissão de Meio Ambiente do Senado, fazer um debate assim, muito seguro do nosso negócio. O que vamos fazer? Porque essa é uma decisão coletiva. O que nós podemos fazer do ponto de vista de intervenção física? É uma primeira pergunta a ser feita. Porque parece que a tendência é quando as chuvas vêm, ela vem em alta intensidade. Quem vem rápido, rápido também vai embora. E a gente fica só na saudade e na lembrança. Então eu acho que eu já vou deixar até como encaminhamento aqui para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, para todo mundo. Nós precisamos de primeiro conhecer tecnicamente o que é possível fazer para segurar a água. Vai desde o plantio de árvores, a coisa da conservação do solo, mas principalmente para a construção de barragens secas, ou de barragens, ou de poços. O que dá para poder ser feito? Tem muito conhecimento adquirido disso. Então eu acho, agradecer o IFES aqui na casa do IFES, que esse assunto assim, não dá para todo mundo querer construir a barragem do seu jeito, da sua forma, porque pode ser que tecnicamente o que a gente acha que é uma solução pode ser um problema até para nós no futuro. Então eu quero deixar caminhado pela Câmara, pelo IFES, pelo Incapera, agradecer aqui. O Hélio comentou o Cássio também, o Cássio é aquela cara novinho ali, ó, mas já passou de 17 anos, né? O Cássio Venturinho, nosso técnico também. Mas não é da sua turma, não é muito depois da sua turma, né? Mais novo do que o seu filho. Mas assim, eu acho que nós temos que fazer aqui, aprender um pouco mais sobre isso. Que naturalmente muita gente me perguntou, mas aí vamos construir barragem, me arruma dinheiro para comprar uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica, isso não é problema, isso é fácil de resolver. O problema é o que fazer com ela. Então eu acho que fica encaminhado vocês aprender um pouco mais sobre isso. E assim, o que tecnicamente dá para fazer, não tem dificuldade em fazer um investimento para que principalmente essa região aqui de Santo Antônio, de Vargem Alegre e de Barracão possa realmente ter uma política clara e objetiva para que isso possa acontecer. Esse é o primeiro passo importante. O outro passo, nós temos que discutir a questão de uso da água. Está tramitando no Senado, aí Roberto Carlos, é o dever de casa para você fazer, está na mesa do senador Contarato, que é o chamado PSA, que é o Pagamento dos Serviços Ambientais. Aquela conta de água que a CESAM manda para quem é atendido por ela, ali está coleta de água, tratamento de água e distribuição de água. Ali só está serviço. Só que a água onde ela nasce, a pouca que nasce, ela tem custo para o produtor rural. Você que tem um córrego que passa na sua propriedade, ou um rio que passa pela sua propriedade, isso tem um custo para você. Porque o drama nosso da agricultura é renda. É fantástico, é ideal. A primeira coisa a fazer é vamos fechar nossas bombas de irrigação. E eu vou viver de quê? Então eu preciso discutir esse assunto que é polêmico e ele é difícil. Diz que é politicamente até ruim falar dele, mas precisamos de conversar. Porque como, eu vou citar um exemplo nem daqui, como que eu fecho uma bomba de irrigação de um canteiro de alface ou de salsinha lá em Marechal Floriano, que eu tenho que irrigar todo dia, para que eu tenha água no Jucu que vai para abastecer a grande Vitória, eu fecho tudo bem, eu fecho a minha bomba de irrigação da salsinha, da alface, do tomate, do repolho. Só que lá em Vitória eu tenho um prédio sendo construído que continua usando água. Então eu posso fechar o meu negócio, mas tem que fechar todo mundo. Já que é só para consumo humano, vamos só consumo humano aqui,
Estou usando a Grande Vitória como exemplo, mas na cidade também. Porque o meu negócio é produzir alface, salsinha, cebola, tomate. É o meu negócio, eu vivo disso. Eu fecho alguma irrigação, beleza, não vou produzir. Mas naturalmente tem que fechar toda a rede. Na Grande Vitória que fica então só as residências. Comércio não. Então assim, é preciso tratar disso com verdade, porque senão nós vamos criar uma guerra daqui a pouco. Vai todo mundo mudar para a cidade, ou de algum espaço, e a gente fica enrolado com isso. Por isso que o PSA é importante, que é o pagamento de serviços ambientais. É preciso discutir com quem fez a opção, ou mora no espaço urbano, que usam a água que está nesse sistema. Nós vamos ter que discutir o pagamento de serviços ambientais para que eu possa remunerar de verdade aquele que produz água. E é remunerar mesmo, para que além de preservar, ele possa inclusive investir em tratamento disso. Porque a minha propriedade rural, de vocês, qual é a área que tem que ser preservada? Em torno de 20%. A APP, mais a reserva legal, dá uns 20%. O que isso significa? Significa que 20% daquilo que eu tenho para produzir, eu estou preservando naturalmente para mim, mas dividindo isso com terceiros, correto? É mais ou menos alguém que tenha um prédio de 100 andares na cidade, só vai alugar 80, 20 fica fechado. Você tem um imóvel na cidade, você tem 10 casas na cidade, você só pode alugar 8, 2 fica fechado. Isso acontece? Então, tem que começar a conversar isso. Isso é polêmico, isso é duro, mas esse é o nosso grande impacto que tem que ser feito. Porque senão a pressão só fica em cima de quem é agricultor, da agricultura, da cidade, do interior. E como se o inverso... Então, esse assunto tem que ser tratado pela porta da frente. Não dá mais para tratar isso com hipocrisia. O drama de São Paulo viveu há 3, 4 anos atrás, toda a culpa de São Paulo foi debitada em cima, vocês acompanharam, da agricultura. Cidade tem que ter limite para crescer. Cidade não pode ficar crescendo de qualquer maneira, porque não vai ter água. Eu cito um exemplo prático aqui do Espírito Santo. De novo é polêmico, eu tenho que falar. Nós gastamos 50 milhões de reais, Roberto Carlos, para fazer a transposição de onde? Do Reis Magos, que é o rio aqui do Fundão, das 3 barras para o Fundão ali, para levar para onde? Para um bairro da Serra. Um bairro, a Serra é um monte de cidade, juntar tudo ali. 50 milhões de reais nós gastamos de recurso público para fazer transposição do Reis Magos para abastecer uma região da Serra. Eu pergunto, quem autorizou aquele loteamento na Serra? Quem autorizou o crescimento populacional lá na Serra? Aí eu tenho que parar de usar irrigação aqui, um exemplo aqui nas 3 barras, ou em Fundão, na região, porque alguém que não tem nada de conexão com aquilo ali autorizou o crescimento populacional de uma cidade e que agora eu tenho que parar quase que um município para poder abastecer outro bairro de lá. Isso custa dinheiro. Ou seja, volto a dizer, cidade tem que ter limite para crescer. Não é porque eu tenho um terreno perto, porque isso, você imagina que o nosso problema está aumentando a cada dia. Daqui a pouco eu não posso mais usar a água do Jucu em Venda Nova, em Pedra Azul, em Marechal Floriano, em Domingos Martins, porque toda a água tem que estar disponível para abastecer a Grande Vitória. Tudo bem, mas daqui a 50 anos. Então, olha como nós temos que tratar disso assim, tecnicamente. Eu não sou especialista nisso, estou falando um monte de talvez eu esteja até falando bobagem aqui. Mas alguém que entenda disso tem que nos apresentar um plano para que possa, inclusive, evitar coisa pior do que aqui para frente. E a conta não fique só dos agricultores. Porque parece que a agricultura, em algum momento, virou até a desgraça do mundo. Tudo é culpa da agricultura. É alimento, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, nós temos que estar organizados, fazer esse debate com grandeza, porque senão nós vamos ter complicações, inclusive, de manter as pessoas do interior, que mesmo tendo água não vai poder usar. Então esse é o debate que eu quero fazer com vocês, mas eu acho que o debate, que aqui está o IFES, está aqui a Câmara de Vereadores, para que se possa fazer esse debate com grandeza. E aí eu quero pedir o Roberto Carlos para pedir o senador Contarato, o pagamento dos serviços ambientais tem que andar.
precisa de andar, passou pela Câmara, eu fui relator na Câmara, o Arnaldo Jardim está lá porque é realmente fazer o retorno financeiro para que o produtor rural seja efetivamente um produtor de água, reconhecido e remunerado por isso. Porque senão a minha atividade econômica fica comprometida. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que foi tratado aqui sobre renegociação, pautar aqui um momento, prorrogação e a questão das nossas dívidas rurais. Então, vou ser bem objetivo. O Brasil quebrou. A ficha tem que cair para nós. Para quem não caiu, tem esse entendimento que o Brasil quebrou. O que montaram para o Brasil nos últimos anos é um negócio assustador, não vou entrar em detalhes aqui. E nós também não vamos ficar achando que assim, essa é a nossa grande dificuldade. O governo não tem no caixa, no tesouro do governo, recurso para fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito. É um momento difícil para todo mundo. A agricultura vive o pior negócio. A frase não é minha, é do Enio. A agricultura é negócio a céu aberto e a agricultura não tem contra-chefe. Aqui está o Banesp, quem é o Banesp? O Banesp e o Banco do Brasil. Mas nada, é só a forma de dizer, se banco fosse bom, não teria cofre, teria coração. Para a gente entender que isso é negócio. E não dá para fazer conversa fiada ou mentira com o negócio. Nós estamos fazendo um esforço monstruoso para fazer aquilo que o Brasil tem que ser feito, para que o governo tenha, inclusive, recurso do Tesouro para nos socorrer, e não tinha. Por isso a reforma da Previdência foi necessária. Ela vai permitir uma correção ao longo dos anos de um rombo que era bilionário, 150 bi mais ou menos, tinha que fazer essa correção. Por isso estão fazendo outras reformas do governo, cortando gastos, cortando despesas. E o governo, tecnicamente, desculpa, é inquestionável. Você pode discordar de uma coisa ou de outra, mas do ponto de vista técnico, existe esse esforço desse nosso alinhamento, isso gasta tempo. O Brasil não é um botequim de pingo com laranja, é um negócio muito grande. E esse esforço nessa direção para poder ajustar as contas públicas. Porque hoje, a cada 10 reais que o governo arrecada, 9 é simplesmente para pagar folha de pessoal. Vocês imaginam o rolo que é esse negócio. Fora outras coisas mais. Então, realmente, os bancos estão com muita dificuldade em fazer essa regulação, que seria o ideal. Avançamos muito. Eu digo que hoje, em média, no Espírito Santo, em média, após essas últimas operações do Banco do Brasil, nessa semana, inclusive, aconteceu em Santa Teresa, renegociação primeiro, prorrogação a segunda, e a terceira opção é uma outra operação. Está acontecendo em 20 e poucos municípios, depois vamos fazer um outro tanto. No final disso, acho que uns 70% mais ou menos, acho que nós vamos conseguir dar um passo à frente. Não é o que nós gostaríamos, o que é possível. Todos nós sabemos o nosso dia a dia. Porque o drama não é só as dívidas bancárias do financiamento. As chamadas dívidas não bancárias, que é aquela que você deve na loja agrícola, você comprou fiado, você trocou mercadoria, ela é mais ou menos 2,5 vezes ou 3 vezes maior do que a dívida que nós conhecemos, que é a dívida bancária. Então o drama é muito maior do que a gente imagina. Pegamos do contrapé uma época de preços de café, principalmente aqui, que nos deixaram um pouco balanceados. Nós estamos trabalhando, fazendo um esforço danado também, para que possamos construir políticas públicas, para que o governo possa ajudar um pouquinho. O governo também não vai achar que não tem, achar que vai resolver o problema. O governo vai comprar café? Não. Porque primeiro que não tem recurso para comprar café. Segundo, assim, tem que conversar com vocês, ser muito sincero com vocês. O drama não é só nosso do café. Isso olhar para outras culturas. O que podemos ser feito? Estamos trabalhando o PEP. O que é o PEP? O PEP é um preço de correção que o governo te paga. Quando você tem, imagina, a ideia de conseguir evoluir com isso também, isso não é fácil. Estamos com dificuldade até da tramitação legal disso. Mas o mercado, só dessa notícia, começa a se recuperar. Parece que já dá um sinal. Não podemos criar aquela fantasia de café que vai a 550, 600 reais também.
Acho que não tem espaço para isso, mas acho que já começou a recuperar e tem espaço para recuperar um pouco mais. Então isso é uma coisa extremamente importante. O que estamos fazendo agora? O PEP está evoluindo na Câmara, ele é lento, e a Câmara está muito viva no nosso dia a dia. Na semana passada, essa pauta que está em voga hoje não estava na pauta, teve que entrar, porque nós sabemos que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, isso vai atrasar um pouquinho mais, mas eu estou confiante numa leve recuperação dos preços de café, para que possa também trazer um respiro de oxigênio, coisa que não vai muito longe. Quem é Banco do Brasil, procura o Banco do Brasil, Santa Teresa, ontem e hoje, mas não vai acabar, hoje é só um plantão, naturalmente, pode procurar o Banco do Brasil para os próximos dias. O Sicoob também tem uma operação interna, que é caso a caso, tem que procurar o Sicoob, tem que ser caso a caso, para ver o que é possível. Volto a dizer, o primeiro é refinanciamento, que é a primeira operação. A segunda, aí você não conseguiu refinanciar, você tenta prorrogar a sua dívida, e você não conseguiu prorrogar, e tem uma terceira operação, que é muito atrelada, uma operação muito similar aqui, uma operação que o BNDES propôs, que é um outro dinheiro. O BNDES está fazendo a 12%, que é juros de agiotagem praticamente, mas os outros bancos, nessa terceira operação, que é pior, se você não conseguir as duas, em extremos casos, não chega a 3, 4% dos produtores que vão chegar só nessa terceira opção. É um esforço nosso para que as coisas possam efetivamente acontecer. Então, para dizer para vocês, é uma agenda complexa. Eu fiz um apelo ao governador para que o Banestes e o Bandes, onde é recurso do Tesouro do Estado, também faça algum gesto para que possa fazer um movimento para poder ajudar algumas pessoas também. Ainda não tem um plano específico, mas eu pedi ao governador que com recurso próprio do Tesouro faça esse movimento, onde é Banestes e Bandes, faça esse movimento com recurso próprio do Estado, porque o Bandes opera muito com repasse. Quando o dinheiro de repasse, ele precisa naturalmente de autorização do Banco Central, outra operação, mas aí já são números mais reduzidos. Conseguimos ampliar o valor de dinheiro disponível para o Plano Safra desse ano, e uma política que nós não temos a cultura dela. E o Hélio tratou dela aqui, nós temos que aprender sobre mais. Acho que vale a pena chamar todo mundo aqui um dia, para a gente aprender um pouco mais de questão do seguro. Nós conhecemos muito pouco disso, usamos muito pouco disso, mas pela indicação climática nossa, parece que nós vamos ter que aprender um pouco mais sobre isso e usar um pouco mais sobre isso. E qual que é a vantagem disso? O governo está disposto, porque não tem dinheiro para dar um subsídio, vamos dizer assim, para todo mundo, mas o governo está disposto a subsidiar parte do nosso seguro. A gente paga uma parte, aí sim o governo tem um recurso para pagar outra parte, porque, vamos dizer assim, em tese, é mais barato ter o seguro e a garantia, naturalmente, do que você ter que bancar com todo o refinanciamento depois. Então, assim, o esforço é muito grande, é uma agenda que nós cuidamos dela todos os dias. Então, ontem mesmo eu estive com o ministro tratando a questão da seca, porque ela envolve-se um pouco mais, mas estamos tratando disso. Você tem o meu compromisso, o meu envolvimento, a bancada está sempre solícita a estar com a gente nessa agenda, não tem solução fácil. No próprio Incapé, sabe da dificuldade que o Incapé passou, porque nesse momento um crédito assistido é importante. Um dos problemas de quem pegou o financiamento é porque às vezes faltou assistência técnica e extensão rural. Nós estamos injetando agora, vai passar de 10 milhões de reais no Incapé, máquina, equipamento, laboratórios, investimento e custeio, para que o Incapé também possa se reorganizar e dar orientação técnica melhor aos produtores rurais, manejo de planta, conservação de solo, boas práticas agrícolas, porque tudo isso vai se somando aos pouquinhos e ajuda a mitigar o impacto do drama que vai acontecer lá na frente. Então o Incapé é extremamente importante. O IFES também tem dado uma contribuição importante para Santa Teresa, Colatina e o IFES de Alegre, que tem uma ligação com a área rural, tem feito um trabalho também importante. A gente vai somando tudo isso aos pouquinhos para que a gente possa daqui a pouco respirar e ter um ambiente cada vez melhor. A encrenca que o Brasil se meteu é maior do que isso, não é só nossa, é um problema que está espalhado, mas assim, eu sei da dificuldade, tenho conhecimento, sofro todos os dias, mas eu sei assim, nós estamos no caminho, na direção certa. Na velocidade não é a que eu gostaria, eu queria que as coisas fossem mais rápidas, mas o Brasil não aguenta mais bravata, o Brasil não aguenta mais mentira, não tem mais dinheiro fácil para fazer farra e brincadeira
e de qualquer maneira, igual foi feito há um tempo atrás, porque a consequência chegou, porque o desafio é muito monstruoso, trabalhando muito para poder baratear a vida das pessoas. Isso é importante também, às vezes você não consegue de um lado para o outro. Um exemplo disso, vou citar só 2 exemplos aqui, que é a política do gás. Nós estamos agora numa operação que vocês estão pondo pela Câmara, o que é? Quebrar o monopólio da Petrobras na distribuição do gás. O que isso significa para a vida das pessoas, na casa de vocês? Significa que o Brasil hoje, a Rússia e o Japão, que não tem gás, vende uma unidade do gás a $7, chamado BTU, é a unidade de medida do gás. Os Estados Unidos, que não tem gás, que tem gás, custa $2,50. $2,50. O Brasil, que tem gás sobrando, aqui do lado da nossa casa, nós estamos pagando mais ou menos entre 12 a 14 dólares o BTU de gás. O que isso significa? Significa que o bujão de gás na sua casa, que você paga hoje, quanto aqui em Santa Teresa? R$70, ele poderia estar chegando tranquilamente a R$40 na sua casa. Então você vê que isso também isso tem um impacto. Esse esforço do petróleo, por exemplo, que é um drama nosso, porque o custo da agricultura não está especificamente só no produto agrícola. Olha a briga nossa com a energia. Mas por que a energia está tão cara? Porque não tem energia. Por que não tem energia? Porque não foi feito investimento quando tinha que ser feito. Nós estamos num drama que se o Brasil caminhar para poder crescer 3, 4%, a rede elétrica não aguenta. Porque você quer colocar uma bomba, às vezes, um equipamento, uma máquina, então precisamos de fazer esse investimento também para quebrar tudo isso. A nossa briga agora, porque a ANEEL, que é independente, a ANEEL vem do governo passado, a diretoria da ANEEL vem do governo passado, a gente brincou aí, né? Vocês querem cobrar imposto do sol. Não é bem isso o imposto do sol. Mas a energia fotovoltaica ou energia eólica, que surge para nós como oportunidade, inclusive, de baratear custos, o IFES mesmo aqui deve estar no projeto esse, muitas pessoas estão fazendo, aí vem querer botar a carga tributária em cima da energia fotovoltaica, em cima da energia eólica. Então tudo isso é feito, você vê que, sim, que ó, o nó do negócio é um pouco maior do que a gente gostaria. Nós estamos focados, estamos sabendo disso. Nós estamos com um problema, por exemplo, de insumo. E qual é o problema nosso? Nós não temos portos hoje, aqui no Espírito Santo, por exemplo. O fertilizante que chega pelo Porto de Vitória, ele tem que fazer cabotagem em Santos, às vezes. Isso custa mais caro, porque o nosso porto é um porto raso. Só entra navio pequeno. O fertilizante que vem de outro país, bate no Porto de Santos, tem que fazer cabotagem no Porto de Vitória, isso custa. Aqueles navios que a gente fica vendo em Vitória, aquilo ali custa R$100 mil por dia o navio parado. Tudo isso, volto a dizer, vai impactando o custo nosso. Para poder finalizar, para a gente caminhar. Então eu acho primeiro o seguinte, questão da água, nós temos que conversar, aprender e ter coragem de fazer o que tiver que ser feito com a verdade, olhando para pensar no produtor rural, na família que está no campo, na agricultura, e naturalmente aumentar até a oferta de água para quem mora na cidade ou tem outro tipo de atendimento e outro tipo de coisa poder fazer. Tem que avançar com o PSA, né? O Contarato está cuidando disso, ele sabe disso, né? Tem que ter coragem de tratar desse tema, porque esse tema ele é um tema polêmico, porque é botar mais a continha na conta de água, não tem jeito. Ou o valor ser remanejado, ou usar um outro dinheiro para isso, do royalties do petróleo, né? Usar um outro recurso que está aí liberado para poder fazer o investimento efetivamente para remunerar quem está produzindo água de verdade. O refinanciamento é procurar os bancos, eu volto a dizer, eu acho que 70% nós vamos conseguir resolver de prorrogação do refinanciamento, vai ficar um resquício sim, e aí vamos tratar de caso a caso para ver se as coisas possam se equalizar e a gente possa dar um passo à frente. Falamos de água, falamos de refinanciamento, do preço do café eu disse, eu acho que o mercado agora tem muito sinal de uma boa recuperação, modesta recuperação, é hora de ver, de se fechar as contas. Arábica, eu já vi arábica sendo vendida essa semana a R$560, R$580 a saca, arábica fina, no mercado futuro. É uma outra discussão, que nós temos que começar a conversar também, porque as coisas mudam rapidamente e o mercado futuro de café não pode ser descartado. Tem produtor de colilão entregando colilão a R$320, R$340, R$350 que vendeu há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, temos que aprender sobre isso também. Não é um negócio fácil de se fazer assim, né, em qualquer porta, mas é possível que a gente faça isso. Então, tem que reunir, conversar, aprender, testar, né, fazer essa pedagogia, porque vocês imaginam vocês hoje estarem recebendo R$340, R$350, R$360 por colilão.
não é o nosso sonho, mas seria um preço justo, um preço digno. Temos que aprender sobre isso também. É mudança de hábito, mudança de comportamento. E naturalmente poder fazer esses nossos ajustes. Refinanciamento eu falei, da seca eu falei, do preço do café eu falei, do Vasco eu falei naturalmente também. Tem coisa pior para falar não. O Fluminense Botafogo, eu não vou, né? Não precisa disso. Então eu acho que é isso. Então eu quero agradecer a vocês, assim, do nosso empenho, nosso entendimento, estamos envolvidos com isso, à disposição de conversar abertamente. Agora, esses temas não pode ter bravata, não pode ter mentira, todos nós sabemos do que é o ideal, mas com inteligência, com estratégia, com a verdade, nós vamos fazer o que é possível, e o possível eu tenho certeza que dias melhores virão, porque afinal de contas o povo santerês é um povo honrado, levanta cedo, tem vergonha na cara, um povo trabalhador, um povo que honra a moral, fé, família, né? E naturalmente, vocês, assim como eu, também estão indignados quando vocês se deparam com notícias de corrupção, de bandidagem, de desvio. Tudo isso tem impacto na nossa vida. Então, voltar para isso nunca mais. Deus abençoe, contem comigo. Tenho certeza que onde vocês estiverem, eu estou junto com vocês para aprender e naturalmente para poder usar o mandato também que for necessário, que possa dar um passo à frente. Não tem forma milagrosa, nós não sabemos o milagre, nós não somos o governo, somos o parlamento, mas o nosso mandato vai estar sempre à disposição de vocês para tratar com a franqueza e com a verdade necessária para que a nossa vida possa melhorar. Obrigado, deputado Ivaí. Eu gostaria de pedir só mais um pouquinho de paciência, né, a todos que estão aqui presentes, que nós já vamos começar o debate. Eu percebo no semblante de muitas pessoas que vocês estão doidos para perguntar e falar, né, e já vai começar já. Registrar aqui, agradecer a presença também do vereador Fefeu, tá, Fefeu? Obrigado. E convidar então a diretora do IFES, a Valquíria. Pedir também aos oradores que já está terminando, que eles também sejam um pouco mais breves, né, para nos ajudar a gente começar logo o debate.